Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. E a boa engenharia é aquela que quase ninguém vê, porque ela funciona. E para que ela funcione, existe trabalho silencioso que protege a sociedade todos os dias, a fiscalização do exercício profissional e a valorização daqueles que atuam com responsabilidade. Eu sou a Aline Marques. E eu sou Almir Correia. Hoje vamos conversar sobre fiscalização do exercício profissional e acervo técnico. Dois temas fundamentais para a valorização da engenharia e para a segurança da sociedade. Mas antes da gente iniciar esse episódio, temos que agradecer os patrocinadores do podcast da Aero. E o patrocinador master do podcast da Aero é a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA-CONFEA. Também agradecemos quem valoriza e caminha conosco, a Vilarejo Acabamentos e Costa Verde Empreendimentos, parceiros da Aero e grandes incentivadores de iniciativas voltadas ao desenvolvimento da engenharia e da arquitetura em nossa região. Muito obrigado por caminhar conosco e fazer desse podcast um encontro de participação de grandes nomes e de grandes parceiros. Hoje, quem está conosco é um convidado muito especial. Para falar sobre o tema, recebemos hoje Leonardo Dutra, engenheiro civil e superintendente técnico do CREA-RJ, responsável pelas áreas de fiscalização, atendimento, cadastro, acervo técnico, câmaras especializadas e diversos programas estratégicos do Conselho. Leonardo, seja muito bem-vindo ao podcast da Aero. Obrigado, Aline. Obrigado, Almir. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho. Vamos tirar várias dúvidas hoje dos profissionais. Muito. Hoje é um dia importante porque basicamente fala direto com o profissional na ponta de assuntos que são de extrema relevância. Leonardo, mais uma vez seja bem-vindo. Eu já vou começar com uma pedrada aqui, Aline, porque hoje a gente não tem tempo a perder. Então chegou assim, fizemos a divulgação desse bate-papo e chegou algumas perguntas para a gente, perguntas importantes de profissionais. E aí eu vou começar com uma pergunta aqui que é muito importante, Leonardo. Quando as pessoas ouvem falar de fiscalização, normalmente pensam em punição. Falou em fiscalização, é punição. Esse é realmente o papel do CREA-RJ? Punir profissional? Não, Almir, totalmente ao contrário. A fiscalização do CREA serve para proteger a sociedade, em primeiro lugar, e proteger o exercício legal da profissão. O CREA, ele busca estar nos nossos 92 municípios fiscalizando o exercício da profissão. É onde ele quer encontrar a falta do engenheiro, onde não tem um engenheiro. Ali, sim. Com isso, a gente está garantindo o direito do engenheiro trabalhar. É o contrário. E toda vez que a gente entra no local, a orientação da fiscalização, o primeiro ponto é instruir, é conversar, é explicar ao profissional, à empresa, o que pode estar faltando, o que pode estar divergente com as normas, para que a empresa possa se adaptar. Então, o primeiro ponto é a orientação. Depois vem a punição. Mas o ponto-chave é conseguir garantir o direito do engenheiro trabalhar. Porque onde a gente tem que bater é onde não tem o profissional. E o nosso instrumento para facilitar, para ajudar a gente a trabalhar é a RT, que é o registro de responsabilidade técnica. Então, basicamente, a fiscalização ela começa com aquele processo orientativo. Isso Perfeito. Vale tanto, muito ainda para o responsável pela obra, pelo contratante. Muitas vezes o contratante não tem essa orientação de que um responsável técnico, um profissional, alguém da engenharia, da agronomia, das geociências, tem ali uma parte importante na execução daquela obra. Então, Perfeito. Sim, importante o contratante entender
que quando ele não contrata um profissional qualificado e habilitado, ele assume o risco, ele assume a responsabilidade pelo que está sendo feito. Nossa profissão é uma profissão de risco. De grande risco. Não tem jeito. É uma atividade que tem risco. E mitigar esse risco é contratar profissionais qualificados. Perfeito. Profissionais e empresas registrados no nosso conselho. Ou seja, Perfeito. sociedade segura. Com certeza. Onde tem um profissional tem que existir Tem que ter. segurança, né? Agora, Leonardo, como funciona essa fiscalização na prática? Só através de um canal de denúncia ou existe um planejamento estratégico para isso? Vamos lá. Existe o planejamento mensal de atividades e existem atividades também que são feitas através de denúncia. O planejamento é feito para tentar cobrir todas as áreas, todas as engenharias, geociências, toda a parte do nosso conselho. Dentro disso, a gente tem temas específicos em cada período, que a gente faz algumas ações concentradas. O que é uma ação concentrada? Quando você reúne diversos fiscais numa única região para trabalhar um tema específico. Por exemplo, vamos trabalhar posto de saúde, posto de gasolina em Rio das Ostras. Entendi. Vem fiscais de outras regiões e a gente roda buscando trabalhar esse tema específico. Então, isso são ações planejadas. As denúncias são sempre muito importantes, porque é onde a gente vai identificar um risco que a gente não conseguiu ver. São só 52 fiscais. É muita atividade para a gente fiscalizar. 52 para todos os Para todos os 92 municípios. Então, assim, a gente precisa se dividir. Então, em cada período é um tema, cada momento é um setor que está sendo fiscalizado. E tem as ações de rotina. Então, dentro do meio, você tem ação concentradas, ações planejadas e ação de rotina. O que é ação de rotina? São aquilo que a gente vê que acontece sempre. Normalmente está ligado mais à construção civil, às grandes empresas. São ações rotineiras que a gente vem trabalhando. Mas não só a ação de campo. Existe também a fiscalização interna, que trabalha contratos, licitações, onde a gente falar que é o PED-RT, é um nome simples, mas é justamente onde busca encontrar internamente as falhas para que a gente possa estar orientando. Então a gente manda um ofício, pede informação. O objetivo sempre é encontrar um problema e conversar com as pessoas, para que a gente possa estar orientando e explicando como se regularizar. Eu falo que multa é uma receita suja. Eu não quero multar ninguém. Eu não tenho interesse de multar ninguém. O conselho não tem interesse de ficar multando ninguém. A gente tem interesse de regularização, garantir a segurança dos moradores, da sociedade em geral. Esse é o objetivo. Você até falou, fez até uma fala agora sobre as possíveis maiores irregularidades. A gente sabe que existe uma especificidade muito grande por região de atividades. A gente está na região de Macaé, Rio das Ostras, a região dos lagos, bacia litorânea, e a gente tem aqui o offshore que é muito forte. E aí eu queria aproveitar essa sua fala para saber qual, dentro dessas fiscalizações, né, que você acabou de citar, são as irregularidades mais comuns. Tem alguma especificidade dessas irregularidades mais comuns ou ela é muito por região mesmo? É muito por região, mas você tem assim, algumas coisas bobas que se repetem muito. Por que pareça, falta de placa é uma coisa muito comum. Falta de placa? Falta de placa. Uma coisa obrigatória, que tem que ter, está na legislação. Nossa. E as pessoas não colocam uma simples placa. E a gente sabe que obrigatório. Que inclusive é uma oportunidade do profissional se Divulgar. destacar, se divulgar Isso como aí. prestador de serviço. Tem RT, tem profissional responsável, mas não tem a Mas não placa, tem a dizendo que placa. ele está ali trabalhando. Isso acontece muito em condomínios, em prédios comerciais, onde tem muita obrinha. Sim. Se a gente está falando do Rio de Janeiro, 60% está ligado à construção civil. Essa manutenção fomenta muita coisa. É muita manutenção aqui e ali, coisas pequenas que acontecem no dia a dia. E as pessoas esquecem de se divulgar. Outra coisa que acontece bastante, que aí eu acho que assim, as pessoas precisam buscar o conhecimento, as pessoas precisam se atualizar muitas vezes, é você fazer alguma coisa que você não tem atribuição. E 90% é porque não sabe. É falta de conhecimento. Sou engenheiro civil, posso fazer qualquer coisa de elétrica? Não, não pode. Posso fazer de mecânico? Não, não pode. Cada profissional tem Sua atribuição. de acordo com aquilo que estudou.
Então a gente encontra muito. Não, eu tenho aqui, ó. Esse sombreamento. Tenho a Aline aqui que sombreamento. tá fazendo a minha obra. Tem tudo aqui com a Aline. Acaba virando um generalista, Mas não, um você engenheiro. tá ali, falta isso. A escada rolante está sendo colocada aqui, ele não pode ser responsável por ela. Sim. Tá faltando um profissional. Então, assim, esse também é uma questão. Falta de um profissional ou outro. Normalmente eles tentam colocar um único profissional tomando conta do todo. E, na verdade, tem que ter essa... Tem que ter. É Multidisciplinar. multidisciplinar. Normalmente é um profissional fazendo a gestão e contratando os demais necessários. Perfeito, exatamente As isso. especificidades. Perfeito. Agora, quando você faz uma fiscalização de um local que não tem um profissional responsável, como que acontece isso? Não tem um profissional, você chega lá, não tem placa, mas também não tem RT, não tem um profissional. Como que o CREA atua dessa forma? A gente vai notificar o proprietário, o responsável, o dono da obra, o dono da residência, vamos colocar assim, e ali a gente começa um trabalho. Primeiro a gente pergunta, tem profissional? Você contratou alguém? Quem está fazendo o seu serviço? Tem alguma empresa? Ele vai falar sim ou não. Se não tiver, exercício legal da profissão, ele é multado. Ele tem um prazo para se adequar? Ele tem um prazo para se adequar. Sempre tem prazo para se Sempre adequar. tem, Você tem... É para se regularizar. Sim. A gente busca regularização. Porque eu não quero impedir você fazer obra, eu não quero nada disso. Quero que você pare a sua empresa. Não, a gente só quer que se regularize. Entendeu? E o mais importante, tem que ter profissional, gente. Tem que ter. Temos que definir o nosso setor. A engenharia está em tudo. Essa é a nossa função. É porque são muitos riscos englobados quando não tem um profissional responsável. Exatamente. A gente precisa, e é isso que o profissional tem que entender. A gente está na rua, a gente está no escritório trabalhando com a fiscalização interna para proteger o profissional. É diferente. Eu quero garantir que ele tenha um espaço de trabalho. Porque se o leigo está fazendo o serviço, a gente estudou para isso, ele está fazendo o nosso serviço. E é isso que a gente tem que brigar. Por isso a RT é tão importante. Por isso nós precisamos valorizar a RT e precisamos valorizar os nossos profissionais. É isso, porque ele está fazendo o nosso serviço sem o conhecimento necessário para aquilo. É interessante que a gente tem trabalhado muito a questão da criminalização, né? Porque você não vê um leigo tentando fazer algo que um médico faz. Você não está vendo um leigo operando, um leigo, né, manuseando um bisturi, mas você tem visto leigo tentando... Construindo prédio, fazendo outros tipos de atividades inerentes à engenharia. Essa questão da criminalização é um ponto que a gente tem que continuar discutindo, na sua visão, na sua percepção? É um assunto que voga... Não cabe ao conselho, infelizmente. Certo, eu acho que isso aí é uma não questão tem que já como. Isso aí. vai para a esfera superior. É porque né? tem outros conselhos que especificam essa criminalização do exercício legal, né? O exercício legal a gente multa. A gente vai multar ele e vai exigir que tenha um profissional. Se não tiver um profissional, a gente faz uma denúncia, no caso, normalmente, prefeitura, e a prefeitura barra a obra dele. Tem essa comunicação? CREA, prefeitura... CREA, prefeitura, Polícia Federal... Existe toda essa comunicação. Toda feita pela fiscalização interna. Que é invisível. A gente só lembra da fiscalização quando dá um problema. E a gente tem, é importante até ressaltar para o próprio profissional que está nos ouvindo aqui nesse podcast, que é uma forma de comunicar e de levar conhecimento para os nossos profissionais. Nós temos dentro da estrutura do Conselho, né, do CONF, CREA e Mútua, dentro do nosso Conselho Federal, nós temos ali uma unidade parlamentar que dialoga, né, com os nossos parlamentares em busca de trazer leis que possam assegurar e que possam mitigar as nossas atividades. Isso é muito importante. E essa questão que eu trouxe aqui em voga, que é a questão da criminalização da atividade, é um assunto que vez ou outra volta para a gente discutir, porque quando se fala em atividade de engenharia, a gente está falando de fatores que podem gerar acidentes de grande massa. Grandes proporções. Grandes proporções. Então é importante a gente sempre tratar desse assunto, porque a engenharia ela precisa ser respeitada, ela tem o seu papel fundamental na estrutura, é uma atividade de Estado que precisa a todo tempo ser valorizada. Sem engenharia, nenhuma cidade cresce. Nenhuma cidade cresce. Sem engenharia não poderia ter essa luz, esse microfone, essa gravação. Tudo é engenharia, né? Tudo é engenharia.
E aí a gente entra para um assunto importantíssimo dentro da engenharia e dentro do que nós estamos falando, que é o acervo técnico. Afinal de contas, executamos a obra, né, abrimos a RT, executamos, fiscalizamos, acompanhamos, demos todo o suporte, e aí agora chega num ponto que muitas das vezes é deixado à mesa, a questão do acervo técnico. E o acervo técnico, Leonardo, ele é importante para o profissional? Ele é extremamente importante para o profissional. O acervo técnico é a garantia da capacidade técnica do profissional. Ele deveria ser até muito mais valorizado do que é pelo mercado de trabalho. Numa licitação, é exigido o acervo técnico do profissional. Sim. O atestado é do profissional. Tem o acervo técnico do profissional e a CAL da empresa. São 2 documentos que nós temos hoje, desde 2023. Então, isso precisa ser valorizado. O profissional tem que entender que ele precisa tirar a RT dele, ele precisa tirar a CAT dele, ele precisa ter a documentação dele, ele precisa ter o histórico dele de trabalho. Quando ele vai para uma entrevista de emprego, ele apresenta isso, ele sai na frente. É o currículo, né? É um currículo chancelado pelo seu órgão. Não é somente a fala, né? Sim. Não é só o que você escreveu. É. E é mais fácil do que você possa imaginar tirar um atestado. Agora, qual a relação entre a RT e o acervo técnico? Existe, assim, uma orientação para o profissional? Perfeito. O atestado é um documento dado pelo seu contratante. Então, ele dá o atestado que você fez aquela obra com aquele quantitativo de maneira correta, com qualidade, dentro do prazo, respeitando a parte financeira, tudinho. Serve tanto para obra quanto para serviço? Qualquer serviço, qualquer atividade técnica é dada atestado. Eu acabo falando muito obra por ser engenheiro civil. Então, a gente acaba puxando para a nossa zona de conforto, não tem jeito. Então, qualquer atividade técnica, você pode ter o seu atestado. A RT é o documento que fala com o seu atestado. Para você certificar o seu atestado, você precisa apresentar 3 documentos. Seu contrato de trabalho, sua RT e o seu atestado entregue pelo seu cliente. Esses 3 documentos, eles precisam falar a mesma coisa. Eu costumo falar, algumas pessoas não gostam muito, mas é como se fosse um cartório. Quando você comprava um carro antigamente, você pegava o verdinho, ia no cartório, se tivesse uma vírgula errada, bota no Detran e pega outro verdinho. Porque está diferente. Os 3 documentos têm que ter a mesma informação. Pô, mas o erro foi a data, tá um dia, tá com a informação. Não tá diferente? Tá diferente. E quem vai brigar por isso, aí vamos falar agora do mercado, de quem vive dia a dia de licitação pública, que é onde é usado os atestados realmente, é o seu concorrente. Que ele vai falar, opa, teu atestado tá com problema. Então, se o CREA deixar passar um documento com uma vírgula errado, lá na frente você vai ser prejudicado. Então, o CREA tem que ter essa exigência. É a comparação de documentos. E o profissional tem que ter o cuidado de pegar e botar o documento de maneira correta. Eu assinei meu contrato dia 1º/10, minha RT tem que ser 1º/10. E no meu atestado tem que estar 1º/10 início. Agora, e para o profissional liberal? Ele presta serviço para alguém. Sim. Ele vai receber daquela pessoa que ele prestou o serviço o atestado. Quando ele vem de empresa, ele tem que ser em papel timbrado. Quando ele vem de uma pessoa física, não precisa ser em papel timbrado. Mas esse documento ele é sempre dado para quem contrata você. Ou seja, ele conversa com o contrato que você... Ele conversa com o seu contrato. Tem com o seu cliente. Não tem um modelo... Você tem parâmetros, informações obrigatórias. Não vou falar aqui, acho que eu vou lembrar de cabeça aqui, mas posso esquecer uma ou outra. Você tem que ter descrição da obra, ou do serviço, da atividade. Então você faz uma breve descrição do que é aquela atividade. Contratante, contratado. Se você trabalha com alguma empresa, tem que estar ali com o endereço, CNPJ, os dados das empresas básicos. Período da obra, início e fim. Responsável técnico e a descrição da atividade. Acho que não esqueci nada. E tem que no final ser assinado. Se tiver coautor ali da atividade, coloca também. Todos os responsáveis envolvidos naquela atividade são colocados, devem ser colocados ali. Até para poder ter também. E o atestado é único. Então, se tem 10 profissionais, pode ser 10
atividades diferentes. Não tem problema. Todas as atividades vão estar descritas ali, os 10 profissionais vão estar ali e cada um vai ganhar de acordo com a sua atribuição. Perfeito. E o atestado dado pelo cliente é um só. Então, se você pega para você, o amigo trabalhou com você, ele já pode ter. Sim, Ele não precisa conseguir um outro atestado. É o mesmo. Só tem que estar o nome dele. Então, assim, quando você começa a entender... Tá clareando. Acho que tem um erro. É mais fácil do que a gente imagina. Sim. Quero tirar uma dúvida com você, que é um erro comum que o profissional costuma fazer. Que você falou dos 3 documentos, eles conversando entre si. O valor, geralmente, da ART, ele tem que ser fidedigno ao valor do contrato de serviço. Perfeito? Mas o atestado não precisa ter o valor. O atestado não precisa ter o valor. Não. O atestado que o teu contratante tinha. Entendi. Então ele não precisa ter o valor ali. O atestado não precisa. O contrato e a RT tem que ter. Tem que ter. É comparação. Perfeito. Sim. É comparação. Então, se bater, porque uma próxima pergunta que faria para você, acredito que você já tenha respondido, mas para ficar claro para o nosso ouvinte, pro profissional que está começando agora na carreira, que quais seriam esses erros mais comuns, né? Os erros mais comuns na hora da pessoa formatar o seu atestado, né? Que você acabou de citar, 3 documentos, os documentos conversando, e aí tem os pequenos erros que podem ser... Eu vou falar um pouquinho mais, antes de falar os principais erros. Sim. Você tem o atestado, que é essa parte mais simples, quando você tem um contrato que não teve aditivo, não teve nada, que não mudou, uma única RT, simples. 3 documentos, resolvido. O problema começa quando você tem aditivo, uma RERA, tanto de valor, de prazo, não importa. Quando você tem diversos locais sendo feita a obra, então você tem uma obra, um serviço feito de iluminação, de pavimentação, em várias ruas do município. A pessoa não consegue, ela acaba se confundindo na maneira de preparar o documento. Uhum. Aí eu falo, volta ao seu contrato. Se o seu contrato fala diversos logradouros, você tem que botar todos os seus logradouros ou uma área de abrangência. Se o seu contrato especifica exatamente onde é, você tem que especificar exatamente onde é. Se o seu contrato diz que você vai fazer aquela atividade somente depois de uma ordem de serviço, você tem que apresentar a ordem de serviço. O seu contrato diz para você como o seu atestado tem que estar escrito e quantas RTs você vai tirar até. Porque cada ordem de serviço é uma RT, por exemplo. Então, aí começa a ter as maiores dificuldades. Mas por incrível que pareça, o maior erro, data, nome, endereço, assinatura. Erros básicos, né? Os maiores erros são os erros básicos. Olha Por o gargalo incrível que que pareça. de trazer. Você trouxe um gargalo agora para a nossa conversa, que é a questão do aditivo, que você vai dar continuidade na sua fala, e que a partir do momento que gerou um aditivo, gerou uma outra RT, que é um serviço novo. Sim. E aí você tem que amarrar essa RT naquela primeira. Perfeito. Batido? Exatamente isso. Aí o pessoal não tira a outra RT. Não tira a outra RT, exatamente. Aí você apresenta o aditivo. Cadê a RT? Não tem. Preciso da RT complementar. A RT tem que ter. Tem que ter. Então isso vai gerando as dificuldades também. Sim. E o sentimento do profissional que muitas vezes ele tá ali, você está segurando que ele tenha tudo amarrado e ele está pensando que você está atrapalhando a vida dele. E a gente tem que garantir que está tudo amarradinho para ele. É importante porque no mercado vai exigir. Quando ele entrar na licitação, vou pegar o documento dele e falar, tá errado. Esse documento tá errado. E ele vai perder o serviço, ele não vai conseguir ganhar aquela atividade. Então, é uma briga, é uma dificuldade, coisa que eu falo sempre. O CREA, ele tem um período legal para te dar uma resposta. Hoje nós estamos dentro do período legal. No passado a gente não conseguia estar dentro desse período. Hoje a gente atende o período legal. Esse período é o melhor? Na minha opinião, como profissional do sistema, não. A gente está trabalhando para melhorar muito esse prazo. Então, nessa mudança que nós tivemos de sistema, o pessoal que tem tirado o atestado está vendo que o atestado hoje ele sai fora do sistema. Porque a gente está trabalhando em outras coisas para melhorar esse processo. Nossa ideia é que o atestado seja uma coisa, alguns vão ser automáticos.
Esse atestado simples que eu falei para você, que é aquele mais básico, Sim. contrato, uma RT, o atestado simples, se tudo der certo, ele vira automático para você. Como é a CAL hoje. A RT já certificada, você entra no sistema, verifica se ela está certificada, clica ali, pede a CAL, paga a taxa, ela sai para você na hora. Isso já é bem mais prático. Isso já é real. Só que isso é num pedacinho pequenininho. A gente quer isso numa escala muito maior. Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, hoje não é no tempo que eu acho ideal. Eu acho que tem que melhorar muito. Porque eu, como profissional, sei que a gente sofre fora. Sim. Mas também, eu também sei que as pessoas também deixam para a última hora. Pede, daqui tem 2 dias para minha licitação, eu preciso do atestado. Infelizmente, hoje eu não consigo te atender em 2 dias. Eu gostaria, mas infelizmente hoje eu não consigo. O sistema o processo não me permite isso. E também, aquilo que o pessoal também precisa entender como funciona. Eu expliquei aqui, é difícil fazer um atestado? Não, dessa forma simples, bem... não é. O outro acaba sendo mais complexo, mas quando você já pega um passo a passo, você já sabe que você depende aí dessas informações. Tenho certeza, se você fizer nunca mais erra. Sim. Nunca mais. Mas é importante ter atenção. É importante que o profissional pegue para fazer. Sim. Às vezes o profissional quer terceirizar isso. É. Aí terceiriza uma pessoa que não tem o conhecimento do nosso sistema. E nem do contrato dele, e nem das informações necessárias. É isso. Aí a pessoa vai ali tentando, tentativa e erro. É. Você falaram de uma coisa, me lembrei aqui agora. Quais são os maiores erros? Sim. Nós temos alguns processos que eles ficam, a gente chama de arquivo virtual. Parece coisa boba. Falta de envio de documento. Você tem que enviar todos os documentos. Se deixa de enviar algum, o sistema entende que você está esperando alguma coisa para colocar aquele documento ali. E o processo fica parado esperando você. Ele não fica liberado para análise interna. Ele está esperando o envio de documento. Sim. O que mais acontece? Paga-se a taxa. Quando você paga no boleto, acho que é D+1. Então você paga hoje, só está liberado para você colocar os documentos amanhã. A pessoa paga a taxa e não bota os documentos no dia seguinte. E o processo fica parado. E a pessoa fica esperando o documento. Achando que o processo está rodando. Achando que o processo está rodando. O CREA está 6 meses sem me dar um retorno. O CREA está 1 ano sem falar comigo. Não, o processo está parado. Porque ele não terminou de fazer o processo. Sim. São 2 coisas. Se ele entrar no sistema, vai estar escrito para ele arquivo virtual. Ele tem um protocolo para acompanhar. Ele tem um protocolo para acompanhar. Ele consegue ver isso, mas fica parado. É também um dos maiores problemas que nós temos. Agora, qual conselho você daria para o profissional que está iniciando a carreira para construir o acervo técnico? Primeiro, ele tem que buscar tirar todas essas RTs dele. Acho que é importante ele ter RT, porque é o primeiro ponto. Se a gente está falando de atestado, a gente está falando de atestado averbado. Mas quem não quer averbar o atestado, quer ter somente como um currículo, não quer disputar a licitação, quer apresentar só para disputar uma vaga de emprego, o atestado não averbado também pode ser feito, somente com a sua RT. Você não precisa da atestação do seu cliente para tirar. Para averbar tem que ter atestação do cliente. O atestado vem do cliente. Para não averbando, você pega direto no sistema. Então você já cria o seu currículo ali básico. Ponto inicial. Tirar seu RT, do que você faz, que você está trabalhando, saber preencher seu RT, entender. Hoje nós trabalhamos no Brasil todo com a TOS, então mudou. A gente trabalhou durante anos, cada CREA tinha as suas nomenclaturas. O Confea padronizou. Pô, cara, que chato. Eu sabia exatamente o código que eu usava. Qual o código? Gente, tudo bem. É uma padronização. Daqui a pouco vai saber. Daqui a pouco você também vai saber. E não só isso, quando você fizer uma obra em São Paulo, em Minas... É a mesma coisa. Na Bahia vai ser a mesma coisa. Vai facilitar a sua vida amanhã. Sim. Então é um processo que a gente tem que entender que faz parte. A padronização é boa pra gente. Então falo pro profissional novo. Tire a RT. Busque a sua atestação. Usa esse documento como seu currículo.
que você vai ser valorizado pelo seu contratante. Quando você, profissional liberal, você falou aqui, você vai participar de uma concorrência para ganhar um laudo de vistoria predial. Se você apresenta para o condomínio que você já tem aquilo ali feito em diversos lugares, mas não só você escrevendo, não só você demonstrando um documento de um órgão federal, do nosso sistema, Tem um outro peso. tem outro peso para o Tem. síndico. Tem. Ele vai te olhar com outros olhos. Muda, É entender muda. como isso pode ser bom para o profissional. Nossa, insight puro aqui hoje, hein, Aline? É. E aí eu já penso logo no profissional que está começando, está iniciando a carreira. Eu não tive essa oportunidade de receber um conselho desse, porque você começar a trabalhar o acervo das tuas ARTs logo no início da carreira é um salto de qualidade gigantesco. Porque muitas das vezes na disputa de licitações, conforme o Leonardo bem disse, são os profissionais mais antigos que colocam lá os seus acervos. Sim. Então, fica essa dica aí que já valeu o podcast inteiro. Léo, a gente vai mudar aqui e vamos falar um pouquinho sobre o futuro da nossa profissão. Importante a gente tratar desse assunto. E aí eu já começo aqui com uma pergunta. O que você enxerga na evolução da fiscalização da engenharia para os próximos anos? Como é que vai ser essa fiscalização da engenharia? Então, a gente está trabalhando muito na inteligência. Certo. A RT hoje, com a mudança que teve, ela vira um banco de dados, onde ela vai ter mais informações, não só para o profissional e empresas, mas também para a gente fiscalizar. Identificar os locais que não tem profissional com mais facilidade. Então, você tem sistema de ArcGIS, você tem drone, você tem tecnologia sendo buscadas para serem implementadas na fiscalização, onde você vai conseguir ali facilitar o trabalho dos fiscais. Então, assim, é impossível ter um corpo de 100 fiscais, 200 fiscais. Isso é inviável, infelizmente. A gente não consegue ter um corpo desse tamanho. Mas se a gente botar a tecnologia, colocar um pouquinho a engenharia para trabalhar ali a nosso favor, a gente consegue melhorar muito. Então, assim, a gente tem evoluído em padrões, tem evoluído em divulgação. Acho que uma coisa que a gente tem buscado muito é divulgar a fiscalização. A gente está ali trabalhando com um informe semanal da fiscalização, que a gente busca divulgar o que a fiscalização tem feito, onde ela tem atuado. Miguel montou lá no início da gestão a fiscalização de grandes eventos, que hoje é uma realidade, todo grande evento é fiscalizado, tem um padrão. Agora ele montou uma equipe para trabalhar, para fazer construir o que foi construído lá para os grandes eventos, para a obra de arte. Importantíssimo. Então são coisas que a gente vai construindo, criando cartilhas para facilitar. Foi criada a cartilha de condomínio para ajudar o pessoal a entender o que precisa. O que eu preciso de um engenheiro aqui no meu prédio? Porque muitas vezes o síndico não sabe. O leigo, ele não conhece a nossa área. Sim. Então ele não é síndico profissional, ele vira síndico porque ele quer cuidar daquele espaço dele, ele quer conhecer, quer melhorar a casa dele, só que ele não sabe que ele tem que contratar alguém para mexer na bomba, mas tem que ser alguém especializado. Isso aí. Fazer limpeza da caixa d'água, manutenção do para-raio, são coisas que ele não tem essa noção. O laudo de vistoria predial ajuda muito. Mas a gente entrega um laudo cheio de problemas para ele não sabe nem por onde começar. Qual o caminho da solução, né? Então, construir isso é o nosso caminho. A gente está buscando tecnologia, planejamento e divulgação. E essas cartilhas, essas equipes de trabalhos que vão não só melhorando a nossa fiscalização, mas também dando informação para o meio. Nossa, essa sacada de usar a ART como uma ferramenta de construção de dados, né, de criar ali um acervo de informação é fenomenal, porque a partir dela você consegue extrair muita. Miguel foi muito feliz. Miguel foi muito feliz. É como o engenheiro trabalha. A gente trabalha com base de dados. Olha só, e a o gente déficit, precisa a gente tá disso. vendo déficit, eu tô vendo que ali tem uma atividade com déficit. Inclusive, você vai atender uma plataforma. Como que você colocava o endereço de uma plataforma de petróleo? Pois é. Agora, com o georreferenciamento, você consegue. Você marca. É isso aí. A gente falou de fazer obra de iluminação pública. Como eu vou marcar uma cidade? Faz uma poligonal. Isso aí.
Então isso São instrumentos da é um engenharia que a instrumento da gente engenharia que usa a a gente nosso está favor. aplicando para a gente conseguir melhorar a fiscalização. Perfeito, Perfeito, Léo. Léo, Nosso parabéns. bate-papo tá ótimo, com muita informação técnica de qualidade. Então, para você que está interessado em saber mais informações sobre o nosso conselho, sobre todas essas modificações que teve na RT, envie essas informações para a gente, porque a gente trata diretamente com eles, traz uma pessoa responsável aqui para trocar essas informações. Então, isso é muito importante, a Importantíssimo. participação, porque a gente tem demanda de dúvidas. Sim. E nada melhor do que vocês para esclarecer essa dúvida. E a gente está à disposição para isso, tá? Tanto para as empresas quanto os profissionais. Estamos 100% à disposição para atender, receber e ajudar ao desenvolvimento da engenharia. Como eu falei aqui, sem engenharia não há crescimento. Isso aí. O desenvolvimento da engenharia é o desenvolvimento da sociedade. Exatamente. Né? É isso. É isso aí. A soberania do país está na engenharia. Também. Bem, hoje o nosso episódio já está terminando. É uma pena porque a gente ainda tem várias dúvidas com relação a RT, a acervo, mas eu vou deixar para eles trazerem essas dúvidas. E aí, conforme for chegando, a gente monta um outro bate-papo, um outro encontro, e a gente vai sanando essas dúvidas conforme vier a demanda. Perfeito. Então, Léo, deixa pra gente uma mensagem para os profissionais, a importância de exercer a profissão com ética, responsabilidade e compromisso com a sociedade. Primeiro, se envolva no sistema, conheça o sistema, conheça o CREA. Ele está aqui para o profissional, está aqui para a gente. E entenda que o nosso trabalho vai fazer sempre diferença. Então, esteja no conselho, participe do conselho. E qualquer dúvida, procure a gente. Não deixe de procurar. Manda aqui para a Aline, manda para o Almir. Procure a gente no CREA diretamente. Não tem problema. Eu recebo todo mundo. Então, conta com a gente. O CREA aqui está por vocês. CREA aqui, É é isso. Olha, muito legal o nosso bate-papo. Ótimo. Eu sou prova real de que o Léo e toda a equipe lá do CREA está sempre disponível. A gente leva bastante demandas aqui da região para eles. Eu até fiz um agradecimento aqui de bastidores ao Léo. E o Léo prontamente disse, amigo, isso aqui é meu trabalho, eu recebo por isso, estou aqui à disposição para isso. Então quero registrar isso aqui também, registrar o trabalho que o Léo tem desenvolvido lá na superintendência, o trabalho que o nosso presidente Miguel tem desenvolvido à frente do CREA. Então fica aqui o nosso registro também de ver como o CREA, tem evoluído nesse sentido, os profissionais com certeza têm notado na ponta essa diferença. É isso aí, a gente se coloca à disposição como a entidade, como a Aero, também como inspetoria aqui de Rio das Ostras, pode trazer demanda para a gente, trocar essa comunicação que a gente quer realmente se aproximar mais para que a gente possa, nessas dúvidas, sanar e melhorar o sistema, a sociedade e a engenharia como um todo. Perfeito. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando com o público de vocês, falando com a região, falando com os engenheiros sobre o sistema e a importância da RT, a importância da fiscalização, a importância do atestado. Obrigado mesmo e conte com a gente. Obrigado, Léo. Esse podcast da Aero, ele é patrocinado pela Caixa de Assistência Mútua, a nossa Caixa de Assistência. Então, obrigado à Mútua por participar conosco de mais uma temporada do podcast da Aero. E não estamos sozinhos, né, Aline? Não, estamos também com a Vilarejo Acabamentos, sempre uma parceira muito forte conosco, e também Costa Verde Empreendimentos. Muito obrigado por essa parceria, por vocês que fazem esse bate-papo acontecer e a gente poder compartilhar essa informação técnica de qualidade. Porque se ninguém fizer nada, nada será feito. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.